Eu tenho uma crítica pessoal e tenho uma reflexão pessoal sobre o tema. Aliás, sendo, como disse, juiz há 16 anos e boa parte desse tempo dedicado à justiça criminal, eu acho que todo processo brasileiro, e lamentei muito quando veio a Lei 10.792, flexibilizando a questão do exame criminológico, eu acho que todo processo penal brasileiro deveria iniciar-se com um exame criminológico do cidadão. Porque o juiz, quando vai proferir a sentença, no ato mais grave que ele produz no processo penal, que é a sentença, ele faz, à luz do artigo 59 do Código Penal, ele faz um exame aprofundado, você veja bem, da questão da personalidade, da conduta do cidadão acusado. Quer dizer, são situações que o juiz tem dificuldade de apontar e de reconhecer, porque eu, por exemplo, não tenho preparo do ponto de vista técnico sobre psicologia, sobre assistência social, sobre serviço social, para dizer esse cidadão tem essa ou aquela personalidade, tem essa ou aquela conduta. Faz-se isso muito, e eu acho que de forma um tanto quanto comprometida, sobre aspectos que estão no processo, mas não sob o ponto de vista técnico da psicologia e do serviço social. Doutor Alexandre, do ponto de vista dos advogados, de uma maneira geral, o projeto de lei que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado atende bem essa necessidade dessa modernização, desse acatamento da videoconferência? Eu acho que a redação atual ela foi aperfeiçoada de modo a assegurar a necessidade da presença de um representante do Ministério Público, de um defensor e até mesmo de um oficial de justiça, e que se estabeleceu também padrões mínimos de utilização de instrumentos de comunicação, de interatividade durante a tomada desse ato. A indagação que temos é saber se num país com tantos contrastes como o nosso, se nós vamos ter a mesma benesse de uma Secretaria de Segurança Social, teve aqui junto com o Tribunal de Justiça, para poder fornecer a mesma estrutura que a lei não esteja em vigor, mas que na prática possa não estar sendo cumprida na íntegra. Então essa que é a dúvida que paira. Eu acredito que o custo desses equipamentos, com o tempo, isso vai se tornar trivial na medida que nós estamos utilizando isso em larga escala. Mas o projeto prevê, por exemplo, se o réu poderá optar ou não pela videoconferência, ou a decisão é do juiz? A decisão é do juiz e deverá ser feita de maneira fundamentada. Não vai se tornar uma regra, Sim. Manuel. São situações, por exemplo, eu exemplifico sempre com a situação Fernandinho Beiramar. Se encontra cautelado no Presídio Federal de Campo Grande. Boa parte dos processos dele se encontram ainda em tramitação no Rio de Janeiro, em São Paulo e outras unidades da Federação. Os deslocamentos do Fernandinho Beiramar, tem sido uma praxe, ele utiliza sempre de um expediente que é previsto constitucional e legalmente, que é do silêncio, diante do juiz. Esses deslocamentos têm custado aos cofres públicos, a nós, que pagamos os impostos, R$70 mil em média a cada deslocamento. Quer dizer, feito pela videoaudiência, pelo projeto que está no Congresso Nacional, está garantido o direito da entrevista, isso está muito bem delineado no projeto, quer dizer, ele vai poder se entrevistar previamente com o advogado, que é um direito, terá uma linha telefônica exclusiva durante a realização do ato para que ele comunique com a sua defesa. A defesa estará, naturalmente, na presença do juiz e um assistente jurídico deverá estar no presídio. Essa sala onde vai se realizar a audiência, exatamente, deverá estar com a presença. Hoje, inclusive, pelo que o senhor disse, o que tem acontecido é que faz-se todo aquele aparato para transportá-lo e ele chega lá e ele fica calado. Exatamente. A realidade tem sido essa. E utilizando de um direito, como eu estou dizendo. Mas isso custa caro. Eu acho que nós temos que entender o seguinte, nós estamos num processo de transição. Então, se nós não conseguimos fazer com que todos os atos que eram praticados de forma presencial possam já ser efetivados, pelo menos alguns deles, somente em relação às precatórias, gradativamente passarão a ser. Perfeito. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final.
Nós estamos de volta com o Via Justiça, que debate hoje as vantagens e desvantagens do uso da videoconferência nos processos judiciais. Nossos convidados são o advogado Alexandre Ateniense, presidente da Comissão de Tecnologia da Informação do Conselho Federal da OAB, e o Dr. Herbert José Almeida Carneiro, que é juiz da Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte. Doutor Alexandre, se a questão da videoconferência está provocando alguma polêmica, há outras tecnologias que já estão talvez mais rapidamente incorporadas ao processo judicial. O telefone celular, por exemplo, como é que está a situação do celular? Já está... É possível hoje, por exemplo, eu filmar um acidente de trânsito no meu celular e anexar aquilo no processo? Sem dúvida alguma. Nós temos que imaginar que o cidadão brasileiro hoje virou um paparazzi em potencial. À medida que ele tem um celular na mão, que filma, que tira fotos. Hoje nós já temos 150 milhões de brasileiros com aparelhos celulares. Isso significa dizer que cada vez mais nós vamos estar produzindo provas que são geradas no meio eletrônico. A legislação que está em vigor admite o uso dessas provas geradas eletronicamente, juntadas ao processo, sem necessidade de nenhum tipo de autenticação de documento nem nada. E eu acho que há uma relação direta do uso do celular em relação à videoconferência. Digo isso porque nós estamos rompendo culturas. E a próxima cultura a ser rompida em relação ao uso do celular, que é o que vem com a tecnologia 3G, é a comunicação de áudio e vídeo. Sim. Então imagine você, Manuel, que daqui a uns 3, 4 anos, acredito eu, que essa comunicação de áudio e vídeo por celular vai se tornar já algo corriqueiro para a classe C do nosso país, que adora tecnologia. Tecnologia, né? Adora. Então isso vai fazer com que se assimile mais fácil essa nova linguagem, essa nova forma de se interagir. Doutor Herbert, também acha que essa tecnologia, enfim, a assimilação dela pelos processos judiciais é uma questão de tempo ou é uma questão de mudança de cultura também? Não, é uma questão de tempo e, para nossa sorte, tem sido num tempo extremamente curto, né? A gente pode dizer de que as experiências com a videoaudiência, eu tenho acompanhado isso através do Conselho Nacional de Justiça há 5 anos. 5 anos. Há 5 anos atrás, foi a primeira experiência. Hoje, São Paulo, com os seus 16 fóruns regionais, realiza diariamente, é lógico que agora, repensando esse ato e na expectativa dessa lei nova, realiza mais de 100 audiências diárias através da videoaudiência. Eu li, inclusive, uma informação ontem de que os cofres públicos do governo do Estado de São Paulo têm economizado mensalmente cerca de 17 milhões e meio. E essa questão, das recursos escoltas não é irrelevante, ela tem muita relevância. Definitivamente. O Distrito Federal, onde também de longa data já se pratica do Fórum de Brasília, com o presídio da Papuda, de longa data se pratica a videoaudiência, a economia mensal é de mais de R$1 milhão. Então eu acho que é uma tecnologia, aliás, complementando o que foi dito pelo doutor Alexandre, entre as 3 novas leis que nós tivemos aí de caráter processual, recentemente sancionadas pelo presidente da República, uma delas diz respeito especificamente às provas e tem a previsão expressa da utilização da videoconferência na inquirição de testemunhas à distância. Lei penal que entrou em vigor em junho recentemente. Quer dizer, já há previsão na lei? Já há previsão para a utilização de ouvir testemunhas à distância. Primeira vez no Brasil em que uma legislação brasileira contemplou a palavra videoconferência dentro do seu... O senhor, como advogado, doutor Alexandre, não teme que isso realmente restrinja o direito do cidadão, do réu, que está sendo como seus colegas? A minha preocupação maior é assegurar que, de fato, os requisitos que estão estabelecidos em lei possam, de fato, ser cumpridos. Uhum. Eu acho que a tecnologia, desde que observado essas normas procedimentais, ela pode ser efetivada de maneira segura. Agora, evidentemente, não há como se garantir que todas as penitenciárias, todos os estados brasileiros vão conseguir ter essa infraestrutura. Nós vivemos num país de contrastes, né?